pessoal, meu nome é Kaique Silva, sou do segundo ano E e hoje eu vim falar sobre os índios, mais especificamente sobre pintura corporal, religião e curiosidades. Então, sem mais delongas, let's go! Pinturas corporais. As pinturas corporais são as marcas de muitas etnias indígenas. Elas diferenciam clãs e famílias. As tintas são feitas a partir de elementos naturais como urucum, junipapo e açafrão. A diversidade de formas e cores pode ser vista durante Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que segue até sábado, dia 31, em Palmas. Esses povos carregam no rosto a identidade. A pintura corporal tem dado sentido para os indígenas, que expressam que o indivíduo representa no grupo e até o estado civil. A mistura mais comum que define os traços é feita de urucum e genipapo. Religião. A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais, encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, pajés, sendo homem ou mulher. Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões, a identificação dos seus deuses com os seus povos. Era representado pela figura de um índio poderoso. Além desse deus, existia a figura mística do Abassai, que para alguns povos tratava-se de um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios. Os povos Tuninaba desenvolveram os mitos de criação do mundo e acreditavam em sua possível destruição futura por meio de dilúvios que matariam a todos. Eles também acreditavam em entidades como Maremonan, que teria ensinado a agricultura à humanidade para que esta pudesse alimentar-se melhor. Curiosidades. Existem cerca de 370 a 500 milhões de índios no mundo, espalhados por 90 países. Eles vivem em todas as regiões geográficas e representam 5.000 culturas diferentes. Povos indígenas criaram e falam uma grande maioria das 7.000 línguas mundiais. Indígenas têm maior probabilidade de serem pobres e vulneráveis. Apesar de serem menos de 5% da população mundial, representam 15% dos mais pobres. Povos indígenas vivem vidas mais curtas. A expectativa de vida dos povos indígenas é de até 20 anos menos do que outras pessoas. Mulheres indígenas têm maior probabilidade de sofrer discriminação e violência. Mais de 1 a cada 3 mulheres são agredidas sexualmente durante a sua vida e também tem taxas a mais de mortalidade materna e também gravidez na adolescência, e além de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Os povos dos Jogos Indígenas do Mundo unem atletas para celebrar tradições indígenas. Atletas de 566 comunidades aborígenes de todo o mundo participaram da primeira edição realizada em 2015 no Brasil. Comunidades indígenas são líderes na proteção de meio ambiente. Quase 70 milhões de mulheres e homens indígenas dependem da floresta para sua subsistência e muito mais são agricultores, caçadores ou pastores. Os povos indígenas lutam contra a mudança climática de todos os dias. As suas florestas armazenam pelo menos 1/4 de todo o carbono das florestas tropicais, cerca de 55 milhões de toneladas métricas. Isso equivale a 4 vezes menos emissões de carbono em 2014. Povos indígenas são fundamentais para a Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável, desde combater a desigualdade e proteger o meio ambiente. E finalmente, em 2007, foi reconhecido os direitos dos índios. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre a cultura indígena, mais especificamente sobre religião, curiosidades e pintura corporal. Espero que tenham gostado. Meu nome é Kaique Silva, sou do segundo ano E e falou! Pero Vaz de Caminha foi um escrivão português responsável por descrever as primeiras impressões sobre o Brasil desde a sua chegada em 1500. Ele também foi mestre da balança da Casa da Moeda, ocupando o cargo de escrivão e tesoureiro. Além de ser escrivão, ele foi vereador da cidade de Porto em 1497.
Pero de Magalhães Gandolfo, escritor português do século XIV. Pero de Magalhães Gandolfo é o primeiro autor a escrever sobre a história do Brasil, ainda no século da conquista, precedendo-o a Frei Vicente de Salvador. Nascido em Braga e filho de pai flamengo, natural de Gande, foi moço da Câmara do rei Dom Sebastião, trabalhando na terra do Tombo em transcrição de documentos. A História da Província de Santa Cruz, equivocamente chamamos Brasil, publicada em Lisboa em 1576, constitui uma das obras canônicas do discurso de expansão ultramarina portuguesa sobre o Brasil. Seu autor, letrado, humanista e professor de latim, Pero de Magalhães Gandolfo, foi o primeiro português a escrever uma história dedicada exclusivamente à América Portuguesa. Essa é a história de Pero de Magalhães Gandolfo. Cristóvão de Colombo foi um navegador e explorador italiano, responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1942, sob as ordens dos reis católicos da Espanha, no chamado Descobrimento da América, onde ele descobriu as ilhas das Caraíbas. As viagens de Cristóvão Colombo abriu o caminho para um período de contato, expansão e exploração, onde ele tem um lado sombrio. E ele tem um livro onde ele conta sobre suas descobertas e também vários filmes que contam suas histórias. Bússola e o astrolábio. A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. É um objeto com agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. O astrolábio é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Convenciona-se dizer que o surgimento do astrolábio é o resultado prático de várias teorias matemáticas desenvolvidas por célebres estudiosos antigos, Euclides, Ptolomeu, Hiparco de Niceia e Hipatia de Alexandria. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, na vila espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste, Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo aonde atualmente se encontra Belém, no Pará, e descia em linha reta até perto de Laguna, em Santa Catarina. O objetivo era acabar com as disputas de território desde que o novo continente havia sido descoberto, 2 anos antes. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território espanhol. Dessa maneira, o Brasil começou a ter os contornos que conhecemos hoje. A Espanha precisava tomar conta de um domínio muito extenso. Não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Assim, em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi oficialmente considerado e atualizado para o Tratado de Madrid. Bartolomeu Dias nasceu em 1450, no distrito chamado Faro, em Portugal. Ele foi um navegador que ficou célebre por ter sido o primeiro europeu a navegar para o além do extremo sul da África, contornando o Cabo da Boa Esperança e chegando ao Oceano Índico, a partir do Atlântico abrindo o caminho marítimo para a Índia. Durante a sua vida, teve 2 filhos, chamados Simão Dias de Novaes e Antônio Dias de Novaes. Bartolomeu Dias faleceu com 50 anos no ano de 1500, no dia 29 de maio, durante a navegação pelo Cabo. E esta é a estátua dele, localizada em Londres. Pirataria inglesa no século XV. A época da pirataria é uma designação comum dada geralmente a uma ou mais explosões da pirataria no início do período moderno.
ocorreu desde a década de 1650 até a década de 1730 e abrange 3 grandes explosões separadas de pirataria. O período bucaneiro, aproximadamente 1650 a 1680, a Rota Pirata de 1690, o período pós-sucessão espanhola que se estende desde 1714 até 1726. Houve vários fatores que contribuíram para a pirataria durante esta época, incluindo o aumento da quantidade de cargas valiosas enviadas para a Europa sobre vastas áreas do oceano, a redução de navios europeus em determinadas regiões e a ineficácia governamental nas colônias europeias ultramarinas. A concepção moderna dos piratas como retratados da cultura popular é derivada em grande parte, embora nem sempre com precisão, a partir da época da pirataria. Quando os portugueses chegaram, existiam por aqui pelo menos 4 grupos linguísticos expressivos. Quando se usam as particularidades de diferentes idiomas para caracterizar diferentes populações, destacam-se no cenário nacional do século XV para o XVI, além dos tupis-guaranis, os aroaques, os caraíbas e os gés. Mas os colonizadores não sabiam de nada disso. Estavam ocupados com a própria subsistência em pequenos vilarejos à beira-mar. Com a ajuda dos degredados e dos náufragos que foram sendo deixados na costa a partir de 1500 e do olhar analítico dos jesuítas a partir de então, começaram a perceber que viviam em outro mundo, com regras muito diferentes, que incluíam o canibalismo. Nem todos os grupos que habitavam as Américas naquela época o praticavam, mas o costume era recorrente entre os grupos litorâneos, tupis ou não. Funcionava assim: todos os prisioneiros de guerra acabavam mantidos em uma cabana individual, recebiam alimentos e uma esposa para suas últimas semanas de vida. Normalmente, o homem que o havia aprisionado cedia uma irmã ou uma filha. Seus passos eram seguidos, mas não havia riscos de ele tentar fugir. Seria uma desonra, muito mais grave do que a morte, até que chegava o grande dia. A captura era encenada. O prisioneiro se via liberado para tentar fugir, já sabendo que seria pego novamente. Na sequência, era colocado diante do carrasco, que podia ser o cacique ou o homem que o capturou. Começava, então, um diálogo ritualizado, em que o vencedor descrevia seus feitos e anunciava que iria comer a carne do derrotado para ficar com sua força. O capturado respondia que estava pronto para morrer, porque já havia ele mesmo se alimentado de parentes dos inimigos e que seus familiares o vingariam, levando adiante o ciclo. O detido então recebia um único golpe de porrete na cabeça. Os demais homens da comunidade cantavam e dançavam, enquanto o cadáver era cortado. 4 mulheres pegavam braços e pernas e corriam com eles nas mãos, em êxtase. Começava então o churrasco. A carne era assada em brasa para todos se alimentarem, incluindo crianças. Os bebês de colo não ficavam de fora. Na hora da amamentação, as mães lactantes besuntavam os seios com sangue. Por falar em bebês, acontecia de nascerem filhos dos prisioneiros com as mulheres com quem eles compartilharam a rede. Todos tinham destinos terríveis. Em algumas tribos, os recém-nascidos eram enterrados vivos logo depois do nascimento. José de Anchieta chegou a desenterrar um deles para tentar salvá-lo, mas a criança não resistiu. Havia lugares em que as crianças eram mantidas até chegar à idade adulta, quando recebiam o mesmo destino dos pais. Sabendo de tudo isso, muitas grávidas usavam chás e ervas abortivas para evitar que o feto viesse ao mundo. Bom, a minha parte do trabalho foi a fonia e as principais características e etnias da atualidade. Primeiramente, a fonia ela é uma fundação nacional do índio e é um órgão indígena oficial do Estado brasileiro. A etnia ela refere-se a um grupo social que a identidade dela é definida por meio de língua, cultura, religião, dentre outras coisas. E as principais características da atualidade é ter experiência no que atuam, no que fazem, ter habilidade para trabalhar em equipe ou até mesmo individual e ser produtivo. E também ter uma boa comunicação e capacidade de planejamento. E
eu fiquei com o tema Pedro Álvares Cabral, vou falar sobre ele. Bom, Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo comandante militar, navegador e explorador português. Ele é responsável por encontrar em 1500, as terras pertencentes ao Brasil. Alguns anos antes, Cristóvão Colombo já havia chegado no continente americano, mais precisamente em 1492. Fidalgo aos 16 foi também comandante militar, navegado e explorado português, a quem acreditamos ser o primeiro europeu no Brasil. Cabral nasceu na antiga e abastada família da nobreza de Portugal, os Cabrais. Os Cabrais eram na linhagem de Corano, o lendário primeiro rei de Macedônia, o qual, por sua vez, fora descendente de semideus grego Hércules. O brasão de armas de Cabral é representado como duas cobras roxas em um corpo de prata. O roxo significa fidelidade e as cabras humildes, das quais se origina o nome da família. Ainda jovem, Pedro Álvares Cabral foi levado para residir na província interior. Ali recebeu boa educação, estudando temas como ciências humanas e táticas armadas, sob a tutela dos mestres de corte de Afonso V. Pedro Álvares Cabral nasceu em 1467, na cidade de Belmonte, Portugal. Falecido em 1520, no cemitério Santarém, em Portugal. Cônjuge Isabel de Castro, desde 1503, local de enterro Igreja de Santa Maria da Graça, Santarém, em Portugal. Seus filhos são Fernão Álvares Cabral, Caterina de Castro, Leonor de Castro, Antônio Cabral, Gilmar de Castro, entre outros. Seus pais são Fernão Cabral e Isabel de Gouveia de Queiroz. A Escola de Sagres é uma escola náutica que fora instituída em Portugal. O objetivo da Escola de Sagres, fundada pelo infante Dom Henrique, no século XV, seria preparar e ensinar navegadores que o serviam, ainda que sua existência seja duvidosa. Acredita-se que as disciplinas ensinadas seriam cartografia, geografia e astronomia, entre outras, que eram de responsabilidade de professores de toda a Europa. Segundo dados do Instituto Camões de Portugal, o infante fundou uma vila em uma região conhecida como Algarve e solicitou a Dom Pedro, seu irmão, que cedesse Sagres para que pudesse fundar uma vila em 1443. O local, segundo a carta de fundação de 19 de setembro de 1460, seria usado para passagem de navegadores, tendo acesso a mantimentos, assim como suporte para que aguardassem por condições favoráveis à navegação, se necessário. Dom Francisco Manuel, em 1660, relata que os conhecimentos de Dom Henrique, além da fundação da vila, e existem documentos que apontam ao gosto que ele podia possuir por astrologia e cosmografia. A escola, então, em teoria, assim como a fundação da vila em Sagres, seria para que ele pudesse manter seus estudos, assim como enviar embarcações para a costa da África. O mesmo documento revelava que Jaime de Maiorca, mestre da Catalunha, ensinava aos marinheiros portugueses os ofícios náuticos. A escola de Sagres, ainda que seja de existência duvidosa, ficou registrada na memória dos portugueses, tendo sido a sua existência refutada somente no século XIX, quando historiadores consideraram que a atividade náutica do período era regida por conhecimentos empíricos, sem haver necessidade de estudos mais profundos por parte dos marinheiros com relação a isso. Ainda que não tenha de fato existido, a Escola de Sagres é referência para os portugueses e para a Revolução Náutica, promovida por eles no século XV, sendo considerada ainda a indutora dos grandes descobrimentos relacionados à atividade de navegação. No início do século XV, iniciou-se o desenvolvimento das grandes navegações, nas quais europeus decidiram se dedicar em aventuras pelo Oceano Atlântico, motivados a procurar por novas rotas comerciais que pudessem fornecer especiarias. Esses homens decidiram se arriscar em uma estreitada perigosa. O medo criado pela falta de conhecimento e pela imaginação da época era algo muito comum, e muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado pelas mais variadas formas de monstros.
Navegar em direção contrária à Terra era como tentar viajar para lá da morte. E essa concepção que explica o enorme horror à navegação para o Ocidente. Na verdade, navegar ao longo da costa para o sul era uma grande aventura, pois o pensamento do homem focalizava o princípio de que aí o calor era tão grande que o mar fervia como uma marmita posta ao lume. O cristianismo nunca viu uma época tão favorável para a expansão como ocorreu durante a Idade Média. Foi nesse período em que a cartografia começou a cada vez mais ser utilizada, e com ela os desenhos de criadores marítimos monstruosos apareciam com mais frequência. Desta forma, o desenvolvimento científico e a tecnologia desde o renascimento cultural favoreceu o experimento de novas teorias que questionavam os paradigmas que eram reforçados pela Igreja Católica, como a ideia de que a Terra era quadrada, e navegar até os seus extremos iria levar os viajantes a um abismo infinito, na qual esses jamais sairiam, ou as inúmeras teorias que falavam sobre a existência de monstros marítimos, que tinham capacidade de rapidamente destruir e devorar navios e seus tripulantes. Tudo isso pode parecer hoje um monte de bobagem, mas é importante lembrar que os mistérios de lugares desconhecidos sempre levaram os homens a criarem mitos e ideias, na tentativa de explicar o que existia nesses espaços. Marinheiros analfabetos foram os principais fontes para os artistas e escritores que tentavam descrever a vida no oceano. Assim, seus relatos de monstros tornaram-se a base dos textos de histórias naturais e desenhos de mapas. Esses mapas, em seguida, ajudaram a perpetuar a vida dessas criaturas. Os monstros marinhos também tiveram o uso político. Ao lado do rei de Portugal, Dom Manuel, monta uma criatura no mar próximo ao extremo sul da África, simbolizando o controle dos mares de Portugal, em 1516. A razão mais importante para a presença dessas criaturas com a aparência fantástica talvez seja a forma como eram retratadas. Muitos desses animais não possuíam nada de fantasioso ou pertencente a lendas, mas eram representações de seres reais. Os cartográficos copiavam desenhos de monstros marítimos das enciclopédias ilustradas, como a Historiette Animalium, escrita em 1551, e uma das mais famosas, e outros momentos cartográficos menos experientes, copiavam os mais conhecidos, o Laus Magnus, em 1490, em 1557, foi uma referência quando o assunto era mapa marítimo. Nos anos em que compreende os medievalismos, muitos bichos, em especial os grandes proporções, eram considerados animais ferozes, monstros como baleias, os tubarões, leões marinhos e outros animais. Se juntar a isso o fato de que havia um esteticismo próprio de desenho utilizado pelos cartográficos, algumas vezes o simples ato de representar um monstro era unicamente como intervenção decorativa. Manuel de Nóbrega nasceu no norte de Portugal, na vila de Sanfins do Douro, dia 18 de outubro de 1517. Estudou no Porto, Coimbra e na cidade espanhola de Salamanca. Manuel de Nóbrega foi um padre jesuíta português que participou da primeira missão de catequização nas terras de Santa Cruz, atualmente chamadas de Brasil, no século XVI. Apesar de sua função como missionário, Padre Manuel da Nóbrega foi um conselheiro e articulador do poder político. Faleceu em 1570 no Rio de Janeiro, no dia em que completaria 53 anos de idade. A exploração do pau-brasil foi iniciada poucos anos depois da chegada dos portugueses na América. O pau-brasil é uma árvore nativa do Brasil e sua exploração foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses quando chegaram aqui no século XVI.
A exploração dessa árvore foi tão imensa que a árvore foi quase extinta. O trabalho de derrubada da árvore era realizado pelos indígenas com base no escambo. Escambo é a troca de mercadorias ou serviços de forma direta, ou seja, sem a utilização de moedas ou qualquer outro tipo de recursos monetários. Os portugueses davam bugigangas para os indígenas e, em troca de trabalho, os nativos deveriam cortar as árvores de pau-brasil e carregar os troncos até as caravelas portuguesas. Um pintor realizava a pintura da casa de uma pessoa e, em troca, recebe uma bicicleta. Um mecânico conserta o automóvel de um professor de línguas e, em troca, recebe aulas particulares de inglês. Atualmente, como a economia é baseada com moedas, o escambo é pouco utilizado. Sobrevive ainda apenas em regiões pouco desenvolvidas no mundo. De acordo com historiadores e arqueólogos, a prática de escambo surgiu na pré-história, durante o período neolítico. Foi o surgimento da agricultura e da criação de gado, que favoreceu a troca de trabalho por produtos nesse período. A carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão morre desta vossa frota, e assim os outros capitões, escrevem a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova. Que ora, nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem, contar e falar, ou saiba, pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singraturas do caminho, não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de falar, conheço e digo. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas. Nós achamos entre as canarinhas mais perto da Grã Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma. A vista delas obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vistas das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota. Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse, fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam. Topamos alguns sinais de terra, as quais eram muitas quantidades de ervas compridas, a que os marinhenses chamam botelho, assim como outros, a que dão nome de rabo de anço. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam fora buchos. Neste dia, a horas de vespas, ouvimos vistas de terra. Primeiramente, de um grande monte,
muito alto e redondo de outras serras. Mais abaixo, ao sul dele, a de terra chá, com grandes arvoredos, ao monte alto. O capitão pôs nome o Monte Pascoal. A terra de Vera Cruz mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças e o suposto obra de 6 léguas de terra. Surgimos âncoras em 19 braços. Ancoragem limpa ali. Permanecemos toda aquela noite. A quinta-feira, pela manhã, fizemos velas e seguimos. Em direitos à terra, indo os navios pequenos. Diante 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braços até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras, e em frente à boca de um rio chegaríamos a esta ancoragem. Às 10 horas, pouco mais ou menos dali, avistamos homens que andavam pela praia. Obra de 7 ou 8 segundos, disseram os navios pequenos, pois chegaremos primeiro. Na noite seguinte, ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as naus, e especialmente a capitânia. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa e esquifes, amarrados à popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar algo e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali, poucos e poucos. Fomos de longo e mandou o capitão aos navios pequenos que seguisse mais chegados à terra e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. E velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma mui, larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. As naus arribaram sobre eles. E um pouco antes do sol posto, amainaram também, obra de uma légua do Recife, e ancoraram em 11 braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser homem vivo e desto para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro, e tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com os seus arcos e setas, mas de nada lhes serviam. Trouxe-os logo já de noite ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados, e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agulos na ponta como um furador. Metemo-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva, no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são os corrédios, e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que de sobrapente, de boa grandura,
e rapados até por cima das orelhas, e um deles trazia por baixo da solapa de fonte a fonte para detrás uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria de comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutício e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena e pena, como uma anfeição branda como cera, mas não era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia minguar, mas lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa, por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-lhe logo na mão e assinaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhe uma galinha, quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Deram-lhe de comer pão e peixe cozido, confeitos fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e, se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhe vinho numa taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhe a água em uma albarrada, não beberam, mal a tomaram na boca, que lavaram e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Tomávamos nós assim pouco. Então estiraram-se de costas na alcatifa a dormir, sem buscarem maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem raspadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus conchins, e o da cabeleira esforçava-se por não a quebrar, e lançaram-lhes um manto por cima. E eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Ao sábado pela manhã mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta, de 6 a 7 braças. Entraram todos os naus dentro e ancoraram em 5 ou 6 braças. A coragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura, que podem abrigar-se nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus que deram ancoradas todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas. E isto depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que eles levaram nos braços seus cascavéis e suas campainhas, e mandou com eles para lá ficar um mancebo degredado, criado de D. João Telo, a que chamam Afonso Ribeiro,
para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim, de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus, e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. E eles o pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos. Logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degradado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria, e passaram um rio que por ali corre de água doce e de muitas águas, que lhes dava pela braga, e outros muitos com eles. E foram assim correndo, além do rio, entre umas moitas de palmas onde estavam outros. Ali pararam. Entretanto, foi-se o degradado com um homem que logo ao sair do batel o agasalhou e o levou até lá. Mas logo tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. Então, começaram de chegar muitos. Entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. Traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem à borda do batel, mas junto a ele lançavam os barris que nós tomávamos e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levavam Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns davam um cascavel e outros uma manilha, de maneira que com aquele engodo quase nós queríamos dar a mão. Dávamos daquele arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que homem lhes queria dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos, que os não vimos mais. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços. E alguns, que andavam sem eles, tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. Aí andavam outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tintura preta, a modos de azulada. E outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha, que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamo-lhes que se fossem. Assim o fizeram e passaram-se além do rio. Saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos e tornamo-nos às naus. Mas quando assim vínhamos, acenaram-nos que tornássemos. Tornamos, e eles mandaram o degradado, e não quiseram que ficassem lá com eles. Este levava uma bacia pequena e 2 ou 3 carapuças vermelhas, para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias fez outra vez tornar, ordenando que eles dessem aquilo. E ele tornou e o deu, à vista de nós, aquele que da primeira vez agasalhará. Logo voltou e nos trouxemos. Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por louçainhas todo cheio de penas, pegadas pelo corpo, que parecia assenteado como o senhor Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas e outros de verde. E uma daquelas moças
era toda tingida, de baixo a cima, naquela cintura. E o certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que muitas mulheres da nossa terra, vendo tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós. E com isto tornamos e eles foram-se. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar, para saberem tão bem dizer que muito melhor estutros o não digam, quando Vossa Alteza cá mandar, e que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força e nem fazer escândalo, para de todo mais os amansar e a pacificar, senão somente deixar aqui os dois degradados, quando daqui partissemos. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão, que fôssemos nos bateais em terra e ver se ia bem como era o rio. E também para folgarmos, fomos todos os bateais em terra, armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E, antes que chegássemos, pelo ensino que antes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terras, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira em que todos andavam misturados. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que lhes davam. Além do rio, andava muito deles dançando e folgando, um diante dos outros, sem se tomares pelas mãos. E fazia no bem. Passou-se então, além do rio Dias, almoxerife, que foi de Sarcável, que é um homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgando e ria, e andava como ele, muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fazia ler ali, andando no chão, muitas voltas, ligeiros e saltos reais, de que ele se espantava e ria e folgava muito. E, conquanto com aquilo muito os seguro e afogou, tomava logo uma esquiveza, como de animais monstruosos, e forasse para cima. E então o capitão passou o rio com todos os outros, e fomos pela praia de longo, indo os botéis, assim, rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce, que está junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apolada para cima, e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, fôramos uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros, que se recolhia aos batéis, e levaram dali um tubarão, que Bartolomeu Dias matou. Lhe levou e lançou na praia. Bastaram dizer vós que até aqui, como quer que eles um pouco se amansasse, logo, d'uma mão
para a outra se esquivavam, como pardais do cervadeiro. Homem não lhe ousa falar de restringir para não se esquivar mais. E tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós. E depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco, abraçavam-nos e fogavam. E alguns deles se esquivavam logo. Ali dava alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou por qualquer coisa. Em tal maneira isso se passou, que bem 20 ou 30 pessoas das nossas foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres, e trouxeram de lá muitos arcos e barretes de pernas de aves, deles verdes e deles amarelos, dos quais creio o capitão há de mandar amostras a vossas altezas. E segundo diziam esses que lá foram, fogavam com eles. Nesses dias os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por darmos quase todos misturados. Ali alguns andavam daquelas tinturas, quartejando, outros de metades, outros de tanta feição, como em panos de arma, e todos os beiços furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. Alguns traziam uns ostírios verdes de árvore, que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar o marisco e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um tão grande e tão grosso, como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbijões e ameijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Moore, com os quais ele se apartou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, para melhor mandar descobrir, e saber dela mais do que nós agora nos podíamos saber por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos ou a maior parte dito que seria muito bem. E nisto concluíram, e tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar, aqui por força um par destes homens para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui por eles outros 2 desses degradados. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles o iam logo pôr em terra, e outros não. Andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que lhe tinha acatamento ou medo. Estes que o assim andava afastando, trazia o seu arco e setas, e andavam tinto de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxa e pernas até baixo, mas os vazios com sua barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era assim, vermelha, que a água a não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicarem nada com ele para fazer-lhe mal.
Antes lhe davam cabeças de água e acenava aos 2 esquifes que saíam-se em terra. Com isto se envolveu Bartolomeu Dias ao capitão, e viemo-nos a naus, a comer, tangendo gaitas e trombetas, sem lhe dar mais opressão, e lhes tornando-se a sentar na praia, e assim por então ficarem. À tarde saiu o capitão em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em seus batéus fogo pela baía, em frente da praia, mas ninguém saiu em terra, porque o capitão não quis sem embarco de ninguém dela estar, somente saiu ele com todos nós em uma ilha grande, que na baía está embaixo do mar. Fica muito vazio, porém é por toda parte, cercada de água de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de branco ou nado. Ali fogou ele todos os nós, bem 1h30, alguns magrinhos que ali estavam, com um chicote de pescava peixe miúdo e não muito. Então volvemos nós as naus, já bem de noite, ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão de ouvir missa e pregação daquela ilha. Mandou todos os capitães que se apresentavam nos batéus e fosse com ele, e assim foi feito. Mandou naquela ilha amar um esperável, e dentro dele um alto muito bem corrigido, e ali com todos nós outros fez dizer missa. E qual foi dito pelo pai rei Frei Henrique em uma voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos eram ali, e com a missa, segundo o meu parece, foi ouvido por todos e com muito prazer e devoção. Ali era o capitão Bandeira de Cristo, com o que saiu de Belém, e qual esteve sempre levando da parte do evangélico. Boa tarde. Eu vim apresentar o trabalho de história sobre a organização social dos índios, pajés e caciques. Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheitas e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra e derrubada de árvores. A formação social era bem bastante simples, as aldeias não tinham grandes concentrações populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. O índio que caçasse ou pescasse mais dividia seu alimento com os outros. A coletividade era uma característica marcante entre os índios. Suas cabanas eram divididas em vários casais e seus filhos. E como não havia classes sociais, até mesmo o chefe da tribo dividia sua cabana. Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele que faz o ritual da pagelança, onde evoca os deuses da floresta e todos os seus ancestrais para ajudar na cura. O cacique, também importante na vida tribal, faz o papel de chefe, pois organiza e orienta os índios. Religião. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam na força da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos, faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos colocavam os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os objetos pessoais. Isso demonstra que essas tribos acreditavam na vida após a morte. E esse foi o trabalho.